Sobreviventes do ABC, como os artistas locais, superaram a pandemia. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Sobreviventes do ABC. Eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo, barba, olhos castanhos escuros, cabelo cacheado. Eu tô aqui com uma camiseta branca, uma camiseta bonita que tem uma estampa de uma indígena escrito Brasil. Tá escrito Brasil, terra indígena. Aqui na câmera tá aparecendo só o Brasil bonito aqui. Eu vou falar mais, essa camiseta você não me deixa esquecer. Então, estou sentado de frente para uma mesa tá o notebook, onde eu vou ficar intercalando aqui o ângulo da câmera, né, entre os apresentadores e o convidado. Certo, Diego? No fundo, né, eu sempre esqueço do fundo. O fundo tem uma parede preta aqui com uma iluminação azul, pedaço de uma cortina vermelha. Tá jóia? Então é isso. Fala aí, Diego, tudo certo? Maravilha, fala, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, eu sou o Diego Reis, tá? Eu sou um homem preto de dreads, tá? Tô com uma camiseta vermelha, tá? Então, dreads, barba, tá? Um pouco por fazer aí, tá? Mas barbudo. Camiseta vermelha. Tem imagem na minha camiseta, mas eu não sei descrever, mas é uma obra de arte. Tenho piercing no nariz. E dois piercings, tá? 2 brincos na orelha direita e um piercing transversal na orelha esquerda. Caramba, o cara é cheio de adereço, fica uma descrição longa, né? E olha que eu só descrevi o que dá pra ver, viu? É isso aí, é isso aí. É o que eu ia falar dessa camiseta. A camiseta é da Tripalho, né? Um apoio cultural aí. Inclusive essas canecas que vocês veem aí na mesa também. Camiseta, então, caneca e... Hoje eu trouxe aqui, deixa eu só pegar direitinho aqui, um botãozinho, peraí, deixa eu só ver se eu tô pegando certo, peraí. Porque é a primeira vez que eu vou aqui presentear o convidado com botão. Olha que bonitinho, Diego, fala aí, pessoal, como é bonitinho. Olha, é bonito, hein? É ou não é? É bonito. Eu queria um. É? Fiquei com inveja agora Tá aqui do no convidado. bolso seu, moleque. Ah, é? Oxi, e não. Olha só. E não. Ó. Bom, já vamos passar então pro convidado se apresentar, ele faz aí a sua autodescrição e já fala assim, é o que eu digo, é a pergunta mais difícil da conversa. Em poucas palavras, quem é você? Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? Uma satisfação estar com vocês aqui. Sou o Denner de Souza, sou um homem negro, magro, estou com o cabelo curto, bem baixinho, eu uso óculos, estou com uma camiseta branca que tem um detalhe aqui, um grafismo, né, que se assemelha a um falcão, a um pássaro, né? E é isso. E quem sou eu? Quem que é o Denner, né, cara? Eu sou um artista aí, mais um artista brasileiro aí que optou por viver da arte, por seguir a carreira aí pintando, né? E desde a minha adolescência venho me aventurando aí nessa missão da pintura e trabalhando com isso em vários lugares, né? E hoje a gente tem a possibilidade também de já estar em outras oportunidades trabalhando com a arte, né? Então é um pouquinho isso. Sou pai, sou marido, sou filho, sou irmão, sou amigo, né? Então a gente sendo artista, a gente continua tendo todas as funções que qualquer cidadão na sociedade tem. Então a gente está aí, tentando sobreviver da arte, que não é fácil, mas feliz por estar conseguindo trilhar um caminho aí, né? Nessa trajetória aí com a arte sempre ao lado aí. Muito bem, seu presente. Opa, muito obrigado. Olha só que lindo, hein, cara? Botãozinho, o Denner já conheceu um pouco aí o espaço onde é produzido as camisetas, bom, os lindo, botões. Olha que coisa linda. Isso. Pode mostrar na câmera mais perto aí. Ó. Ah, dá pra identificar. Céu estrelado de Van Gogh. Nossa, coisa linda, hein? Inclusive temos um Van Gogh ali, ó. Paradinho ali na mesa, né? Pode pegar, o Denner, e mostrar na câmera, que hoje ele tá calmo. Às vezes ele pula nos convidados, né, Diego? Traz ele pro papo aqui, ó. Ele tá meio... Do nosso amigo Márcio Fidelis, o artista, o escultor Márcio Fidelis. É que eu deixei ele na posição de ficar sentadinho ali tranquilo. Que legal, hein? Aí. Coisa linda, hein? Ele dá pra mexer nele, deixar ele mais em pezinho e tal. É.
Às vezes ele fala também, sai correndo, parece aqueles duendes do Chapolin. Vou deixar ele muito em cima, que senão eu vou bater a mão nele. Tá isso, deixa ele ali sentadinho ali. Deixa ele aqui que ele tá com nós. E do lado do Denner tem uma Tarsila do Amaral, não é isso? Olha que coisa, hein? Quadro Operários, né? A gente nunca comenta, Diego. É interessante falar sempre também, né? Pra quem não tá vendo aí, que aparece em destaque essa pintura clássica aí, que representa o nosso povo trabalhador, né? Que ajudou a construir as cidades. Então, uma obra representativa aí para os nossos convidados, para o nosso programa, para o nosso projeto aqui, certo? Diego, manda brabo. O Denner já falou uns negocinhos aí, todo discretinho, todo humildezinho, fingindo que não tem nada para falar. Já manda aí alguma coisa aí. Bom. O Denner tá aqui, né? Eu reparei que ele tá meio tímido aqui. Eu fiquei meio... Ele tá meio tímido e tal. Mas a gente sabe que o trabalho dele não é nada tímido, tá? O trabalho dele é um trabalho que tem potência, né? Um trabalho que tem muito significado, aí um baita de um artista. Para começar, Denner, né? Você falou um pouquinho de quem é você e tal, que você é pai, é filho, tudo, e mais do que tudo é gente, é artista. E eu quero saber um pouquinho do seu processo de trabalho. Quando você está aqui na mesa, né? Já a gente entra nesse projeto, nesse trabalho seu que a gente tem aqui na mesa, que você vai falar um pouquinho dele. Eu quero saber um pouquinho de como é que é seu espaço de trabalho, como é que você começou a pintar, sabe? Um pouquinho, sabe, da trajetória ali, seus processos e tal, e a gente vai continuando aí. Entendi, Diego. Irmão, como eu falei, eu sempre tive essa vocação para desenho, para pintura, né? Desde a escola, da adolescência. Fui no início, assim, da adolescência trabalhar em alguns lugares, mas nada que era ligado à arte, à pintura, né? E por volta dos meus 18 anos, eu falei, não, eu vou trabalhar com pintura, eu vou trabalhar com arte, né, cara? E aí eu comprei um aerógrafo e comecei a pintar capacete, pintar fachada de loja, parede, tudo que você imaginar, celular. E aí eu tinha uma empresa, né, um espaço dedicado a esse trabalho de aerografia em vários suportes, né? E aí nesse mesmo espaço a gente fazia aula, eu oferecia cursos, né? A gente tinha uma grande demanda, né, de procura de pessoas querendo aprender, e foi nesse processo que eu fui me desenvolvendo também, trabalhando e estudando e ofertando um pouco do que a gente sabia, e chegou um determinado momento que eu já não me encontrava só fazendo aquilo, né, como um prestador de serviço, né, eu falava, pô, parece que eu sou uma impressora, né, a pessoa vem aqui com a ideia e eu vou lá e desenvolvo. Gostava, era legal, o que me sustentou durante muito tempo, né? Mas eu era simplesmente uma máquina a dispor ali das pessoas, né? E para poder fazer o trabalho ali, né? E foi que em 2013, cara, eu vi um anúncio no jornal e falei, pô, eu vou tentar participar disso aí, que foi o Mapa Cultural Paulista. E já nessa ideia de querer fazer um trabalho mais autoral, eu falei, pô, como eu já tenho essa visão de pegar as coisas e transformar, né? Porque com a aerografia a gente pegava, às vezes, um pedaço de madeira na rua e conseguia fazer um trabalho ali e fazer virar dinheiro, né? Um capacete todo arrebentado, você desenhava nele, pintava, o capacete ficava novinho, peça de moto, enfim. Então, dentro dessa visão, eu falei, pô, vou começar a me expressar com objetos que seriam jogados fora, mas transformar em arte, né? E aí eu fiz uma série de obras que eu intitulei de Sobrevida, né? Ressignificando conceitos, que eu peguei objetos que iam ser descartados e dei um outro significado para ele através da arte, usando aquilo como suporte para a minha arte, né? E participei do Mapa Cultural Paulista na edição 2013, 2014 e fui selecionado nas etapas que teve, municipal, regional, até a gente conseguir expor lá na Praça das Artes em São Paulo, saiu num catálogo e tal. E aquela ali foi a minha primeira experiência nesse circuito de exposição em instituições, né? Até então, como eu disse, eu pintava, sobrevivia da pintura, mas era um trabalho totalmente comercial, né? E aí eu comecei a ter esse olhar mais para isso. E aí comecei, além de tentar participar de editais, eu comecei a criar minhas exposições. Então eu fiz muitas exposições individuais e coletivas, tanto lá na minha cidade, em Mauá, quanto no ABC. A gente fez alguns projetos que circulou o ABC, fiz várias exposições lá em Mauá, e aí foi um meio de eu estar podendo
me impor como artista, né? Porque às vezes é muito difícil você ser selecionado para um edital, para um salão, né? A gente às vezes tenta e tal, por inexperiência até de como escrever ali aquele processo, né? Se inscrever naquele processo. E aí foi nisso, cara. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo um pouco de espaço e é sempre aquela batalha, né, meu? A gente faz a exposição e vai atrás de divulgar, né? Às vezes as pessoas vêm, você tá aí pondo algum trabalho, saindo num jornal, mas é uma batalha. A gente faz o trabalho, vai atrás da mídia, vai atrás de outras situações para poder ter esse espaço, né? E, enfim, é sempre correndo atrás, né? Fazendo o trabalho, como a gente você cobra o escanteio e ainda corre para cabecear e fazer o gol, né? Uhum. Então, é se virando nos 30 aí, né? Sempre. Ô, Denner, e o que que foi insuficiente? Só para explorar um pouquinho mais isso, o que que foi insuficiente nesse trabalho que você falou, pô, não queria fazer só aquilo? Até porque, eu não sei exatamente o ano, mas eu peguei essa época do aerógrafo também, o negócio era uma, né, os artistas todos queriam trabalhar com aerógrafo e os que conseguiam tinham trabalho, tinham encomendas, tal. O Denner, eu sei que tem gravação de programa na TV, pintando com aerógrafo ali e tal, então é uma coisa que chama atenção e tal. O que que foi insuficiente? O que que te fez falta? Você falou, não, não quero ser só uma impressora humana. O que que faltava? Então, eu acho que foi um amadurecimento, né? De você entender o que você faz, né? Também uma coisa que foi um grande divisor também para mim foi quando eu comecei a fazer a faculdade, né? E eu falo ainda, né? Eu estudei lá os 4 anos de faculdade, fiz através do ProUni, fiz a faculdade de Design Digital e foi muito maravilhoso todos os professores, as matérias, mas uma matéria que foi essencial para mim foi a história da arte. Porque até então eu fazia pinturas e tal, mas eu não entendia essa questão dessa cronologia da história da arte, né, todo esse processo e tal. E a partir do momento que eu tive essa matéria na faculdade, comecei a entender como que foi, né, todo um processo, as linguagens, né, os movimentos que teve e tal, começou a me despertar mais em querer me expressar também como artista, né? E eu começar a me ver como artista, né? Apesar da gente, dentro de um sistema escolar, assim, político que não dá visibilidade aos artistas negros, né? Eu mesmo na escola nunca tive uma representação, não conheço, nunca estudei nenhum livro, um pintor negro, né? Hoje, através dos movimentos negros, através da, né? Eu tive a oportunidade de ontem ir lá no Museu Afro Brasil. Aham. Então, você vê que existiram, né? Sempre existiu artistas negros, né? Mas por uma questão de todo esse racismo, né? Mundial, estrutural que foi posto na humanidade, e o conhecimento negro foi apagado, né? Então, a gente não teve referências, né, de artistas negros, né? Então, já é uma ousadia você querer se pôr, né? Então, a gente está aí, lutando, tentando se entender nesse mundão aí, nessa sociedade, né? E foi através disso aí, cara, de tentar me colocar como artista, foi essa vontade mesmo, de entender, né, que eu teria que, se eu quisesse estar dentro de um museu, tá participando desse circuito, eu tinha que me pôr como artista, eu tinha que ir lá para o meu trabalho lá e me submeter a esse julgo aí da sociedade, né? Então foi isso que me moveu, né? Essa vontade, né? Que eu acho que é o que move o artista, né? Através da sua linguagem ali que ele escolhe e querer se expressar, né? Então a gente que escolheu a parte das artes visuais é a vontade quando a gente põe um trabalho ou pensa numa exposição, é trazer alguma informação, trazer alguma mensagem ali, né? Então foi nessa vontade que eu comecei a me impor como artista mesmo e hoje, né, a gente tem que se impor e se declarar como tal, né? Porque senão a sociedade nunca vai te olhar como artista, né? Então hoje eu tenho, né, tô tendo a oportunidade de trabalho lá na Secretaria de Cultura em Ribeirão Pires, né, agradeço, né, a confiança, né, do pessoal que a gente trabalha lá, a secretária Rosia, a Milena, o prefeito Guto Volpe, que são pessoas que acreditou né, no meu potencial e está me dando oportunidade, Uhum. né? Mas é um trabalho constante, né? Eu falo, hoje eu estou lá numa posição, mas eu sou artista, eu continuo sendo artista e vou me impor na sociedade como artista. Se isso me der oportunidades em cargos ou em posições, a gente vai exercer a função, mas com esse olhar da arte, do artista, né? Então,
é uma caminhada, né, cara? Eu acho que é muito legal isso, né? Eu agradeço a Deus aí por estar podendo sobreviver, né? Tirar o meu sustento através desse trabalho, né? Sempre a gente conseguiu, né? Que nem eu falei, dos meus 18 anos aí, eu virei uma porta de ponta cabeça, virou minha bancada, e dali eu fui fazendo, fui saltando de salãozinho para salãozinho, e várias mudanças, e várias quebradas, várias levantadas, mas sempre lidando com isso, né? Agradeço também sempre o apoio da família, né? A minha saudosa mãe sempre, ela não que não acreditava no meu talento, né? Mas por não termos exemplos, né? Uhum. Historicamente, o artista, se você não tá na corte, você tá, tá no gueto, né, cara? E aí a preocupação familiar, né, como qualquer pai e tal, é que você tenha, né, uma segurança, né, para viver nesse mundão, né, cara? Então ela não desacreditava de mim, mas sempre torcia para mim que eu conseguisse arrumar um emprego, carteira assinada e Sim, tal, sim, sim. né? Que é aquela preocupação sempre, né, dos nossos pais, que é o que hoje eu tenho com meu filho e tal, mas sempre apoiou também, né? Sempre acreditou, né? Então, é, o apoio que a gente tem também, né, dessa estrutura familiar é essencial para a gente também se acreditar e insistir, né? Porque é sempre uma insistência, né? Viver da arte é uma insistência diária, assim. Uhum, uhum. Não é isso, é isso. Você pegou parte, assim, de uma pergunta que eu ia fazer, e é muito legal, assim, sabe? Ver como você compreende o trabalho, né? Achei a pergunta do Denis muito boa também. Mas eu quero te perguntar, você é um cara que vem de Mauá, então vai duas perguntas. Primeiro, como que é o cenário artístico em Mauá? Porque assim, por mais que a gente esteja no ABC, a gente entende que cada região, sabe, a cultura ela funciona de um jeito. Por mais assim, eu sempre costumo dizer que o ABC é um polo cultural e artístico. Artístico por conta dos artistas mesmo, é uma potência aqui. Mas a gente percebe que é muito diferente às vezes. Meu, Rio Grande da Serra, São Bernardo, Diadema, Mauá, tipo, é diferente, né? Como é que você percebe isso na sua cidade, tá? E ser artista é difícil, é complicado, e é porque eu sei que você deu uma palhinha já, tá? Uhum. Sobre algumas questões, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Antes, só para não perder o gancho que ficou aí, você já dá sequência na pergunta dele, mas eu gostaria que você falasse, você falou sobre a falta de referência de artistas negros na sua infância, por exemplo, eu gostaria que você falasse o que mudou para o menino hoje, para quem é criança, adolescente hoje, o que mudou, né, em relação às referências, se mudou. Boa. Ah, legal. Eu acho que com esse advento aí da tecnologia, né, dessa circulação da informação, né, porque não foi o sistema educacional que mudou, né, foi a forma de chegar à informação que mudou, né. Então, hoje a gente consegue reconhecer muito mais, né, pessoas negras em algumas outras posições, mas ainda é muito pequeno, né, muito insuficiente comparando com o que realmente tem que chegar, né. Até essa semana eu estava vendo a Conceição Evaristo falando sobre isso, né? Que ela conseguiu ser uma mulher negra de destaque na literatura, mas ela é a única, né? Então é, é meio que o racismo quer ele levar algum ou outro assim para dizer, ah, não, ó, já Para tem fingir que tá tudo certo, né? já tem pessoas negras na literatura, já tem mais um lá na Fórmula 1, já tem mais um jogando tênis, sabe? Só para falar que é a questão da cota, né? Então, tem que ter ela, mas tem que ter muitas outras, né? E essa, né? Porque tem, né? Falta reconhecimento, mas tem, Exato, né? existem em todos os segmentos, né? E historicamente é aquela construção, né, que a gente conhece que foi do apagamento, né, de colocar sempre naquele papel de subalternidade, né? Então, é,
as referências, elas sempre foram importantes, né? Então hoje, né, eu fiquei, pô, quando teve o Pantera Negra, foi um divisor de águas na minha vida também, cara. Nunca Fala assim não que emociona o Diego, viu? Tocar nesse cara, assunto. Não, mas é emocionante mesmo. Até de chorar. arrepiou. É, porque foi. Quase não vim com a minha camisa hoje do Pantera. Então, é porque foi realmente um divisor de água, né? Porque a gente nunca teve essa referência, né? De uma história, de um contexto. Mas, tal, cara, né? filmão, não é? Não, Não, filme. Ó, é, vou falar da... eu tô- Denis, você tem que chegar em Tá casa bom, hoje eu vou assistir, assistir. tá? Então, né? Por questão da referência, né? Sim. Porque você, né? Você passa uma vida toda e nunca tem. Na hora que você vê ali, você se identifica, aquilo é muito forte, né? Ainda nessa mesma pergunta que o Denis fez pra você, e aí falando de referência, E pode Você comer, viu, encontrou- Dani? Fica com vergonha não, que aqui É. a gente come falando, fala e, comendo, é isso e mesmo. você pode comer e fazer ainda naquele barulhinho de Creque, SMR, creque. né? Aqui, ó, no microfone pra galera. A gente Depois testou da outra vez, ficou bom. a galera depois vai ouvir só por conta disso. Meu, ainda nessa questão de referência, você encontrou nessa sua caminhada, sabe? Referências de pessoas pretas que te inspirasse ali? Você encontrou? Se você encontrou, quem são? Se não encontrou, só encontrou depois, imagina que você se tornou essa referência. Então, eu sempre falo que a minha principal influência foram os artistas da minha quebrada. Não foi museu, não foi movimento artístico, foi os caras que pintavam os muros da minha quebrada, da minha região, cara. Então, são esses os artistas que mais me influenciaram, muito mais do que qualquer movimento artístico, né? É lógico que conforme a gente vai amadurecendo, né, entendendo esse mundão da arte, né, meu, hoje a gente tem pessoas com destaque que se tornam referências, né, para nós, né? São vários amigos nossos que estão tendo notoriedade, né? Mas eu sempre falo, a referência são nós, pô, é o Denis que a gente se inspira, né? É o Rai em Mauá, o Roger Ramos, é a Maria Luísa Menezes, é essa galera que tá aí se esbarrando com a gente, que tá se projetando, que estão aí buscando o caminho da arte, é o Robinho, sabe? É uma galera que a gente se esbarra e se reconhece também, sabe? Inclusive, Maria Luísa, curadora, né? Curadora. Maravilhosa, a gente tem uma conversa com ela. Muito Isso, a legal. Maria Luísa, ela tá se despontando aí na curadoria nacionalmente, né? Uma referência, amiga minha, né? Ela lá de Mauá também, enfim. É muito legal, né, cara? Então, são essa galera que a gente se espelha, assim, né? A gente se inspira, né, para continuar e tá insistindo, né, na arte aí, né, cara? E um pouco falando lá do cenário de Mauá, né, cara? É, eu vejo assim, um pouquinho que eu circulei assim pela região do ABC, cara. Acho que os problemas eles meio que se repetem assim, né, meu? Porque tudo a questão da questão política de como é tratada a cultura por quem está gerindo a cidade. Isso pode ser aqui em São Bernardo, ou pode ser lá em Mauá, pode ser em Ribeirão Pires, em Rio Grande, né? Aqui, São Bernardo, uma cidade estruturada, mas na gestão passada a Pinacoteca sofreu até um certo perigo de ser desmontada, entendeu? Então, se não tem uma galera na gestão comprometida e tal, insistindo em segurar aquilo, pode ser cidade mais estruturada que a cultura é atropelada também, né, meu? Então hoje a gente entende, né, cara, que né, se a gente tá fazendo arte aí, a gente tem que estar entendendo todo esse cenário político, tem que estar participando das discussões, dos conselhos, né? Não é só ir lá fazer o seu quadro ou fazer a sua arte. Você tem que entender, cara, para você também entender essa dinâmica de editais, que é uma outra realidade que tem agora e não, né? E muita gente fica de fora porque não entendeu, não enxergou isso ainda, né? Então, eu estou sempre falando para os artistas assim, né? Para a galera que é amigo meu aí da arte, eu falo, ó, você é bom no que você faz? É metade do caminho, cara. Você tem que ser bom na pintura, você tem que ser bom na dança, no teatro, na música, no instrumento que você escolheu. Você tem que ser bom mesmo, porque tem um monte de gente fazendo aquilo. Se não for bom, você não aparece. Mas é metade. A outra metade é ser bom em entender todo esse cenário, aprender a usar esse seu talento aí nos editais, nas oportunidades que o trabalho vai aparecer, né, meu? Então,
é ter esse olhar, né, cara, um pouco mais amplo, né, enxergar a arte como profissão, né. Hoje eu tenho a oportunidade, como eu disse, de estar trabalhando numa escola municipal de artes, que eu falo que é uma referência para o ABC, que é a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, a EMARP, né. Ali, a semana passada, tá estampado nos jornais aí, 3 alunos fizeram o teste na EMESP e entrou para tocar na EMESP, um menininho de 10 anos no piano, cara, uma menina de 15 anos no violão e um outro menino no clarinete. E isso estudam lá de graça, entrou na EMESP, que é uma faculdade de medicina aí para você entrar na música, cara. E isso se repete vários anos. Isso falando da música, mas sai da dança também, sai do teatro, sai da música, das artes visuais. Então, é um polo de formação assim incrível, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de estar trabalhando lá com a galera. Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da EMARP, que é uma felicidade a gente estar compartilhando lá a vida artística junto, né? Porque a gente acaba sendo influenciado um pela arte do outro, então é muito maravilhoso trabalhar lá. E, enfim, olhando esse contexto, né? Que nem eu te falei, os problemas eles se repetem. É lógico que tem cidades que estão mais estruturadas, outras menos. Mas sempre é uma questão de qual é a galera que está no comando ali da cultura, ou quem está ali no comando da cidade, se ele tem um olhar para essa questão, é totalmente diferente o avanço, né? O trato com as coisas, né? Hoje lá em Ribeirão a gente também tem a possibilidade lá, né? A oportunidade de estar também gerindo lá a pinacoteca, né? Da cidade, que é um espaço maravilhoso que a gente vai ter aí, que eu falo que não vai ser só para a cidade de Ribeirão Pires, vai ser um equipamento que vai ser para a nível nacional, né? Porque uma pinacoteca é um espaço que ele abriga a arte de um contexto todo, né? Então, também a gente está tendo a oportunidade de estar trabalhando com esse espaço lá, um espaço que está ficando lindo. Em breve a gente vai inaugurar, né? E vai ser um chamamento aí geral para todo mundo que queira compartilhar. Pode falar data, Denner, porque a gente está gravando hoje, mas vai demorar um pouco para ir para o ar. Então pode citar datas aí para o pessoal se localizar se já foi, se vai ser. Então, a data exata a gente ainda não bateu o martelo, mas a previsão é que seja até o final de março. A ideia é que façamos, mas o que eu aprendi também, né? Eu estou trabalhando no serviço público, nem sempre a gente conseguir, né, executar dentro de um prazo, porque a esfera pública caminha mais lento, né, os processos, né? Mas toda a gestão está empenhada para que a gente consiga inaugurar. Foi o que eu falo, a gente não vai conseguir inaugurar com a qualidade que, né, eu tenho tido a oportunidade de visitar aí acervos, né, e outras pinacotecas, e a gente vê a estrutura que é necessário para se ter uma pinacoteca, né? Reserva técnica, aparelhos e tal. Mas se nós não tivermos, vamos avançar e inaugura e vai se melhorando, né? Porque todos esses espaços também, eles foram se melhorando, né? Não, nem tudo já nasceu perfeito, né? E, enfim, é muito legal, porque também já é um outro campo da arte, né? A gente poder estar nesses espaços de gestão de espaços culturais, né? Que é muito importante também a gente ocupar esses espaços também, né? Então, muito legal. A gente hoje tá podendo também lidar com a arte, não só com a minha produção, mas também tá gerindo acervos, né? Pensando em exposições, né? Lá na Escola Municipal de Artes, a gente faz muita exposição lá, já fizemos várias. Dos alunos, trago exposições de artistas de fora também. Legal. Então já deixo o convite aí para os artistas, né? Que queiram expor, né? Tá entrando em contato com a gente para a gente poder pensar projetos para lá, né? Porque é um espaço que vai ficar muito, muito lindo e a ideia é essa, é mostrar o trabalho dos nossos artistas contemporâneos, trazer os trabalhos que fazem parte do acervo, né? Que traz essa história, mas também está dando visibilidade para quem são os nossos artistas do hoje, né? As pessoas que estão produzindo agora, né? Então essa é a nossa vontade com esse espaço lá da Pinacoteca e toda lá a parte das artes visuais lá da escola, né? Que é o que a gente vem fazendo lá. Show, show. Você falou uma coisa curiosa, né? Que é que o artista ser bom é só parte do caminho, né? E é isso Eu ia mesmo. pegar isso aí. Né? Porque você, ainda mais hoje em dia, meu, que ser bom, tipo, não te coloca na frente de ninguém, né? Porque
Você olha pro lado, tem pessoas tão boas quanto, se não melhor, né? E isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente conversa. A gente sempre fala que é isso, tipo, o artista. Primeiro que é isso, acho que é o que você falou mesmo, é vestir a camisa. É a postura, né? Precisa ter uma postura. Se eu não lógico, com as devidas moderações, com o devido olhar para si mesmo, né? Se eu não olho para mim e não tenho essa postura de um profissional da arte, né? Eu busco, né, além de melhorar, mas todas as outras coisas que tá atrelada, certo? Que é correr atrás de entender determinadas situações, pô, editais, negociar, como vender, sabe? O que mais, Denis? Eu acho que é isso. Esse é o caminho. Eu vejo muita gente realmente viver de arte, que isso foi uma das perguntas, né? Tipo, viver de arte é fácil? Não, não é fácil. Por que que não é fácil? Não é fácil porque você precisa, além de saber, além do fazer artístico, tem todas essas outras coisas. Tipo, como entrar no mercado? Quando entrar no mercado, como se manter nesse mercado? Sabe? Contatos e várias outras coisas. Não, eu queria jogar pro Denner mesmo, pra ele. Que ele lançou a provocação aí, ó. Você é bom? Tem que ser bom mesmo. Só que isso é só 50%. É. Então gostaria que você explicasse qual que é o outro 50%. Imagina, imagina que tem um menino, uma menina jovem ouvindo a gente, te assistindo aí, e já desenha bem e tal, mas tá falando, e aí? Como é que eu faço para me profissionalizar? Você falou, né, da questão da carreira, da profissão mesmo. Como é que eu posso vislumbrar, me sustentar, ganhar dinheiro com isso? Então fala um pouco sobre esse além, porque realmente a meninada fica muito no técnico, e é importante pra caramba, né? Mas fica focando só nisso. Pô, eu quero ter um traço bom, um desenho bonito, um quadro bem feito, quero dançar bem, quero cantar bem. Qual que é o resto, Denner? Dá uma dica pro pessoal aí. Então, Denis, eu acho que é, é buscar outras, né, outras vertentes de conhecimento na questão, assim, tanto de gestão pessoal quanto olhar como negócio mesmo, né, aquele seu fazer, né? Em que aquilo pode, por exemplo, comercialmente talvez te dar uma renda, né? Por exemplo, se a pessoa canta, tudo bem, ela tem que gravar o seu CD, ela tem que estar ali tocando na noite, mas de repente se ela for trabalhar com uma locução, ela for fazer um jingle de comercial, ela está usando o mesmo dom dela musical, mas para um jingle, ela está achando ali um outro nicho que é necessário, que precisa, a sociedade precisa, né? Ele é desenhista e tal, ele quer pintar seus quadros. Eu sei a realidade de pintor de quadro, é muito difícil. Hoje eu lido com vários pintores, eu conheço pessoas que têm mais de 200 quadros guardados dentro de casa que não conseguiu vender, e aquilo tem valor, mas não é comercialmente, né? É difícil você vender, né? Mas beleza, você tem que continuar pintando seu quadro, mas e aí? De repente você usa aquele seu dom e vai decorar a fachada de uma empresa também, que ali você vai virar um dinheiro mensalmente ali, semanalmente também, porque tem esse mercado de pessoas que precisam de desenhos, ou em quarto de criança, ou em fachada de loja. Ô Denner, você diria que a pessoa ela precisa se adaptar ou não? Porque a gente vê muito isso também, né? A pessoa ela fala, bom, eu quero ser desenhista de mangá. E é isso, ela definiu aquilo. E aí a vida vai tentando puxar um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, fala, não, porque eu decidi é isso e eu vou. E também vem aquela velha história do insistir, do persistir, do acreditar, que se vende de uma forma muito superficial hoje na internet e às vezes não dialoga com a sinceridade que a molecada precisa. Então você diria que tem essa necessidade de se adaptar, pô, você quer trabalhar com artes visuais, então dentro de artes visuais tem várias possibilidades. Ou não, a pessoa que falou, pô, eu quero ser colorista de HQ, então eu vou nisso até o fim. O que você diria em relação a isso? Eu acho que ele tem que ter uma visão ampla da linguagem que ele está lidando. A flexibilidade.
Seja com a música, seja com as artes visuais, seja com a dança, seja, né, com qualquer segmento da arte, né? É, você não é só pintor de quadro, você é um artista visual. Então, pintar quadro pode ser um caminho, mas a arte visual ela pode estar estampada numa camiseta. Você pode pegar aquela Ó, pintura. não posso perder essa deixa É. aqui. Arte aqui na camiseta, hein, Diego? Exatamente. Vai. Né? Você pode pegar aquela arte e pôr ela numa caneca, você fazendo um bottom, você pode reproduzir aquela imagem e tornar aquilo um bem para você monetizar, né, cara? Então, é ter essa visão, como eu falo, né? É empreendedora mesmo, né, cara? É a gente saber que aquele dom seu, você pode empreender com aquilo, né? Tá bom, você quer pintar quadro? Você vai pintar seu quadro, você vai lá se expressar, você vai fazer exposições. Pode ser, cara, que você arrebente e você venda toda a sua exposição numa noite, né? Eu pessoalmente não tive essa oportunidade e continuo pintando meus quadros, continuo fazendo minhas exposições, porque não é só a questão da venda. Quando a gente se põe nisso, a venda ela é necessária, mas é algo a mais do dinheiro que move o artista para ficar assistindo na música, na pintura. É algo muito a mais, né? Que é o que difere mesmo a gente do restante das outras pessoas que escolheram outras profissões, né? Então, eu falo, o artista é aquele que escolheu a sua arte e quer viver daquilo. Então, qualquer um tem a possibilidade de ser artista, né? É só você pegar um segmento da arte e insistir nele, você querer viver dele, você se tornou artista. Agora, se você vai ser famosão, se você vai comprar mansões e tal, aí já uma outra visão, né? Mas é legal, cara, a gente poder escolher a arte, cara, porque, como eu disse, tem essa questão financeira que ela é essencial, né, meu, pra gente viver, mas eu acho que a arte, ela cumpre um papel muito além do que só pagar conta, do que só, né, a gente alimentar o capitalismo, né, cara? Eu acho que a arte, ela é essencial pra vida como o ar que a gente respira, como, né, como a penicilina lá no posto de saúde, cara. Que é o que eu falo, você investir em arte, investir em cultura, você está investindo em saúde, né, cara? Você está investindo em educação, você está investindo em segurança, né, cara? Você quer que a arte não é só para a população, é para o profissional de saúde também, né? Para aquela pessoa que está lá trabalhando 12 horas e já sai de um turno e vai para o outro, e na hora que vai pôr a mão na sua filha, cara, ela tem que estar com o espírito calmo, cara. E não adianta você só dar dinheiro para aquela pessoa, ela tem que sentar, ver um espetáculo de dança, tem que ver uma peça de teatro, para na hora que ela for pôr a mão na sua filha com delicadeza, apertar a injeção, porque senão ela vai ser estressada. O próprio policial vem para te dar um enquadro, porque o cara ele vem só lidando com maldade e tal, dentro daquele ciclo. Se ele não senta para ver um espetáculo, cara, se ele não vai, ele nunca vai entender o que é o funk, o que é a manifestação cultural da quebrada, ele vai reprimir aquilo, né? Então, eu penso a arte que ela tem que ser servida, né? Como o Gilberto Gil disse, né? Na cesta básica, né, cara? No dia a dia mesmo, né? Não ser uma coisa espetacular, uma vez na vida você ir lá sentar e ver um espetáculo e tal. Eu acho que isso tinha que ser colocado como essencial na nossa vida mesmo. E para todo mundo, desde do comandante da polícia até a pessoa que tá varrendo a calçada ali. Todo mundo tem que fruir a arte na vida, né? Porque a gente consome arte todo momento, né, cara? Hoje tá tendo essa guerra aí, essa polarização, o pessoal demonizando as artes e tal, porque não tem não sei o quê. Mas a primeira coisa que o cara senta no carro e vai fazer quando ele vai pegar uma estrada é ligar o rádio. Porque se ele não tiver uma música ali, ele endoida. Então você vê a força da música, da arte, né, cara? E ele não percebe que ele tá consumindo cultura ali, né? Ele acha que não tem que ter incentivo porque ele tem que fazer arma, tem que fazer cerca, tem que aumentar o tamanho do cacetete, tem que, né? Enfim, é uma loucura, mas eu ainda insisto e falo para as pessoas a importância da arte, da cultura, né? O quão isso é importante, né? Para a sociedade. Boa. Maravilha, Boa. maravilha. Eu fiquei até sem palavras agora. O Denner falou no momento aí que qualquer um pode ser artista e tal. Aí tem que fazer aquela famosa pergunta, né? Mas e o dom, Denner? Qualquer um pode ser artista ou... E olha que ele falou bastante de dom, viu? Que eu reparei. então, eu quero entender. Então, isso aí. Eu também quero entender. Explica esse negócio aí.
Diego, antes que eu me esqueça, É. você depois fica chateado, chorando, depois fica reclamando. Aqui o seu voto, aqui, danadão. Caramba, Aqui, meu. Até que seu, enfim, é ainda, teu. olha aí, assim, seu. ao vivo. Aí, Olha lá. Coisa Vai. linda, hein? Ó, toma esse voto. até quem viu, até por aqui na camiseta agora. Vai ganhar outro de novo. Colocou no peito, ó. Aí vai e fura o biquinho do peito. É, cuidado, cuidado. Ui, Enroscou não no piercing? não. Quase fiz outro piercing agora. Tá bonito, ó. Tá aparecendo lá, hein? Aí, ó. Ó, vai. Danado. Vai lá, Denner, manda. Danado. Dom, né, cara? Eu acho que assim, eu sempre tive facilidade para desenho, desde a infância, né? Desde a época da escola ali, era o que fazia a capa do trabalho e tal. Então, eu acho que seria essa questão do dom? Eu acho que é uma facilidade natural que cada ser humano tem para uma coisa, né? Tem pessoa que consegue pegar esse microfone aqui, falar em público e sentar aqui, desenrolar, né? Tem outros que vai fazer isso com outras partes essenciais para a vida, né? Seja cuidar de uma pessoa, seja, né? Existem milhões de dons aí, né, cara? E tem o dom artístico, né? Tem aquela pessoa que eu já tive a oportunidade de tocar e tal também, um pouquinho aí na adolescência. E tinham pessoas que você via que o cara não tinha estudado nada e pegava o instrumento e o cara arrebentava. Você falava, meu, o cara tem o dom da coisa, né? Porque tem uma facilidade para Sim. aquilo, né? Seja com a bola, tem cara, molecadinha, você já vê o moleque dá 3 chutes na bola e fala, meu, olha aí. Tem a manha com o negócio, né? Tem o dom pro futebol, tem o dom ali pra corrida, enfim. Eu acho que essa facilidade, né, natural que cada ser humano, né, que isso é uma coisa divina que você é escolhido para aquilo, mas eu acho que o dom ele é um pedaço, né? Você é bom naquilo, você é bom tocando violão, beleza. Mas se você estudar, você vai ser fora da curva, né? Então, aí você fala, né? Você vira Ronaldinho, né? Você vira Pelé. Quando você consegue usar o dom e se esforçar em cima daquilo, então você se destaca mais, né? Então, eu acho que todos nós temos dons, mas eu acho que o dom ele tem que ser aperfeiçoado, a gente tem que buscar esse, né? Se você tem essa vontade, você buscar se aprimorar, né? E aí a cabeça vai abrindo e cai dentro desse campo, que você vê e fala, poxa, fui legal tocando violão até aqui, agora eu tenho que aprender a mostrar para o mundo esse dom de violão aqui, se eu quero viver disso, seja aí através de um podcast, seja subindo num palco, eu vou ter que entender essa mecânica de como que é essa engrenagem da arte, onde que eu estou colocado dentro desse cenário e fazer acontecer, né? Então é tentar entender de uma forma mais ampla, né? Certo. Mas e se a pessoa não tem essa facilidade, não tem esse dom, adianta ela ir atrás, fazer um curso, persistir? Eu acho que sim. Eu acho que a arte, né, tem a parte técnica, né, que seja a técnica para você tocar um instrumento, seja a técnica para você fazer um passo de dança, seja a técnica de interpretação, seja a técnica do desenho. Existe essa parte técnica e isso se aprende, né? Existem métodos, existem, né, estudos que existem para ensinar as pessoas a fazer aquilo, né? Você vai se destacar, você vai ser o fora da curva naquilo? Não sei. Aí, mas eu indico o quê, cara? Se você tem vontade, insista, vai atrás, procure aprender, porque o que que é o estourar? O que que é ser o famosão? Né? O que é o sucesso, O né? que é o sucesso, né, cara? O que é você conseguir comprar uma mansão, um iate, aí sim, isso é ou você conseguir manter e continuar tentando, através daquilo ali, você influenciar de uma forma positiva a vida das pessoas, né? Que eu acho que é muito mais além da grana, né? Porque às vezes você pode usar aquele dom, falar um monte de besteira, ganhar um monte de milhões e você só prejudicou a sociedade, você só plantou maldade ou sei lá, alguma coisa que não é legal, né? Então, o artista tem esse poder também, né? Essa responsabilidade, e eu digo esse poder, né? Essa força de que o que você faz, você atinge mentes e corações. Às vezes você não tem noção de onde vai bater aquilo, mas você está transmitindo informações ali, né, cara? Então, eu acho que quando a gente se põe como artista, a gente tem que ter essa consciência também, que é uma forma aí, talvez, de você ganhar uma grana, de você sobreviver, mas também traz uma responsabilidade que cada trabalho que você faz é um pedaço do seu ali que está no mundo, é uma história que você contou, é uma mensagem que você propagou, né? Então,
cabe também você saber o que tem dentro do seu coração para você falar, né? A boca fala do que o coração tá cheio. E também o que a gente pinta, o que a gente interpreta, o que a gente compõe, é dentro daquilo que a gente tá no coração, né, cara? Então, é, eu torço para que os artistas tenham bons sentimentos, porque a força da arte ela é muito, muito boa, assim, e influenciadora, né? Então, se são pessoas com bons corações, o mundo vai se tornando melhor, né, cara? Legal, legal. E, e ainda aí, nesse mesmo tópico aí, nesse mesmo assunto, fica à vontade, pode comer. Você está falando aí que a arte transforma, então, né? Que a arte, ela tem esse poder de transformação, que as pessoas, né, quando tem contato com a arte, pô, elas vão se tranquilizar mais, elas vão ficar, enfim, vão ser diferentes. Recentemente aí a gente tá numa pós-pandemia, né? Nesse período de arte, né? Nesse período de pandemia, o quão importante foi a arte? Como é que você viu no país, tipo, a sua visão para o mundo, vai, região, para as pessoas que estavam ao seu redor? Você viu a arte tocando essas pessoas e para você, tipo, como foi para você? Porque a gente entende que no período pandêmico, né, vários artistas não teve trabalho ou outros produziram mais ainda, enfim, foi meio Outros misto. começaram na pandemia. Outros Sim. começaram, ou vários se destacaram e tal. Como é que foi pra você, cara? Então, como é que foi? Então, são duas perguntas. Como você viu, né, a arte para as pessoas, né? Você viu transformação, né, da arte? A arte tocou as pessoas que estavam ao seu redor ali? Como é que foi? E pra você, como você passou esse momento enquanto artista? Eu acho que nesse período da pandemia, cara, várias coisas ficaram evidentes assim, né? E foi um atropelo aí na humanidade, mas a gente viu a importância de coisas às vezes que não dávamos tanta importância, né? E nesse momento foi evidenciado, né, a importância. E uma delas foi a arte, né, cara? Que eu acho que foi o que segurou muita gente de não se jogar pela janela, né? Mesmo assim, foi um período muito terrível, né? Mas a gente viu o quão importante é a arte, né? Qual é a importância, como eu disse, né? A arte na questão da saúde, né? Que é a saúde mental da gente, né, cara? A gente tem que se acalmar, né? A gente tem que ter meios de se desestressar, né? De se expressar, né? Que é isso você evita muita coisa, né? Então, eu acho que nesse período da pandemia, a arte ela se mostrou a sua potência aí geral. Só que foi um momento econômico, né, meu, que parou a economia e então muitos artistas, né, que vivem ali do dia a dia, né, da bilheteria, do fluxo ali diário, né, se viu desesperado, né, meu, não tinha público, ninguém podia se aglomerar, não podia se apresentar. E aí foram outro formato que apareceu, que foi esse formato de podcast, que aí a galera começou a se virar, a ter que aprender, né, a lidar com isso, a se expressar, né, nessas plataformas, né. Então foi essa transformação, né, que deu na humanidade, né. E eu também, né, meu, nesse período eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Acho que todos os artistas, todo mundo, né? Acho que a sociedade, todo mundo deu uma capotada na mente, assim, né, meu? Nos primeiros dias ninguém sabia o que ia acontecer, né, cara? Durante muito período, né? Você não sabia se no outro dia você estava vivo, né, cara? Então, era um medo constante de buscar pão na padaria, era uma tortura, né, cara? E então, esse momento foi, ao mesmo tempo, a gente viu que a arte é essencial, mas também viu que ela é também frágil, né, nesse contexto econômico, né? Que aí foram os editais, aí começou a vir essa conscientização, né, dessas leis de incentivo que proporcionou muita coisa boa e está reverberando até hoje, né? Muitos projetos que foram incentivados e estão se desdobrando em outros, né? Tive a oportunidade de ir na época pandêmica de fazer a exposição Palavra Pintada,
que aí é esse projeto que eu trouxe, né, que eu mostrei para vocês, que desse projeto eu desdobrei esse outro projeto, que foi os postais da exposição, né? Então foi um projeto que eu convidei 12 poetas da, da região aqui do ABC, em cima das poesias, poetas e poetisas, eu fiz 12 obras visuais. E depois desse projeto eu fiz os postais da exposição, que é, né, são esses postais que tem esse QR Code, que a pessoa consegue acessar, ouvir o poema, declamado pelo próprio poeta que me inspirou, tem o poema escrito, né? Então é um trabalho que se desdobra, né? E foi uma das coisas que me despertou na pandemia também, que eu vi que, pô, se eu não consigo pintar lá, eu tenho que inventar alguma coisa com a minha arte e fazer aquilo. Então eu fiz rifa, eu fazia uns quadrinhos menores com os valores mais, tipo, né, nessa visão do print, né, que a galera tem feito muito agora, né, que tem vários tipos de impressão, mas eu comecei também a entrar nessa visão de pensar, pô, aquele grafite que eu fiz ali na parede, aquele mural, beleza, ele tá lá, mas aquela arte é minha também, cara. Eu posso pegar aquela arte e estampar ela, né, num bottom, eu posso estampar ela numa camiseta, numa caneca, eu posso fazer aquilo virar um produto, né? Hoje a galera faz nas sacolas, né? Você vai nos mercados aí, aquelas sacolas, um baita trabalho legal, cara. O cara pegou o grafite e transformou em sacola ali e espalha aí no Brasil todo, cara. Então, são essas visões, né, que cai dentro daquilo. É a visão de olhar a arte como um empreendedorismo, né, cara? Então, dentro nesse contexto pandêmico aí, foi aquele lance. Ou você se virava ou você morria, né? Então, muita gente se despertou ali para poder. Muita gente virou artista, né? Viu ali alguma forma, começou a tocar um instrumento, ou começou a pintar, tudo nesse momento aí, né, cara? Então, foi muito louco passar por isso aí, né, cara? E até hoje, né? A gente, depois que deu essa capotada aí na humanidade, né? As relações humanas mudaram, né? E a gente ainda sofre isso ainda, né? Toda uma geração que foi influenciada, né? Maravilha. Legal, né? Show. Tá aí mais um sobrevivente da arte, mais um sobrevivente do ABC. Da Covid. Então usou a criatividade aí, se virou, né? Pô, a gente entende bem do que você tá falando. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa sobre essa época aí? Ele deu uma pincelada geral que representou bem isso, também, né? E qual que é a sua visão, vai? Você falou um pouquinho, né? A gente deu uma pinceladinha, coisa rápida, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. E aí teve o processo ali, você falou, você foi se reinventando, né? Que é aí que entra a questão de que não é só talento, né? Não é só dom, não é só ter um trabalho bom, mas é ter esse espírito empreendedor, né? E mesmo que a galera tá virando uma palavra meio pejorativa também, né? O empreendedor e tal. Não tem como, é isso. A pessoa que, encara. Ele falou, é um negócio. Encara um negócio e começa a repensar, né? Então você foi se reinventando, e aí veio as leis de incentivo, certo? Sempre teve, né? Algumas apareceram aí, mas teve aquelas específicas, né? Exclusivas por conta do período pandêmico, por conta desse momento, né? Como é que você... Aí ele mergulhou em Rouanet, a coisa toda, artista sim. rico, se aproveitou da verba pública. É isso, né, Denner, mais ou menos? boa ironia. Mas, Denner, como é que você vê essa questão da lei de incentivo? É para todo mundo? O quão importante é? Todo mundo pode pegar? Tem que continuar? Isso de fato ajuda a cultura? De fato ajuda os artistas? Ah, cara, eu acho que ela tá sendo, né, um momento crucial, assim, na história, né, da cultura brasileira. Nunca, né, em momento histórico nenhum foi dado tanta atenção nessa questão financeira para a cultura como a gente tem hoje, né? Os orçamentos municipais, né, nunca teve tantos valores destinados, assim, para poder incentivar projetos, né? E eu acho, assim, já foi comprovado, né, que cada real investido ele multiplica-se, né, Isso. na economia. Isso economicamente, sem contar o bem que aquele projeto cultural, aquele objeto cultural vai reverberar ainda por muito tempo, ele vai influenciar muita gente ainda, né? E, enfim.
Então eu acho que o incentivo cultural ele tem que ser mantido, né? As leis né, começou esse boom, né? Sempre existiram, né? Mas era algo tão inacessível, né? Que continua ainda, é difícil pra caramba você conseguir ser aprovado na Lei Rouanet e depois ainda você conseguir ter um diálogo com uma empresa que vai conseguir destinar um valor para você bancar aquele projeto. Então, são várias coisas que você vê, né? O cara é bom dançando, mas ele tem que entender um monte de outras coisas, então ele nunca vai chegar lá numa Lei Rouanet, né, cara? Então, e foi o outro lado dos 50%. Ah, eu não sei, tem que buscar aprender, irmão. Você não sabe, você vai fazer cursinho, vai ver videozinho no YouTube, tem cursos, vai pegar livro. Tanta informação hoje, né, Denner, que não tinha antes. Se você não tem, o computador tá aí, o celular tá na palma da mão, tem um monte de lugares oferecendo. Se você se propor a buscar, você vai encontrar essa informação, né? E vai aos poucos, né? Eu demorei, quantos editais que eu escrevia que nunca passava, né? Foi muito difícil, né? A conseguir ser aprovado num PROAC, né? Então, mas foram o quê? É a insistência. Pô, não sei fazer planilha, vou ter que aprender, cara. Eu não sabia pintar, eu tive que aprender. Então, é aquilo, é evolução, né, cara? E olhando assim nesse contexto maior, eu vejo que é essencial o incentivo, né? Haja vista que qualquer nação evoluída, qualquer potência sempre investe em cultura porque sabe da força, né? Da influência, né? Da questão cultural para a humanidade mesmo, né? Então eu vejo que investir em cultura é essencial para o desenvolvimento do nosso país, né? E também para o desenvolvimento social mesmo, né? Assim, você quer ter menos violência? Você quer ter menos índice de alguma doença? Porque você vê muito, não, tinha que fazer posto de saúde. Tem, cara, tem que fazer o posto de saúde, mas tem que fazer a pinacoteca, tem que fazer o teatro, tem que fazer a escola de artes. Você tem que levar, né, essas coisas para as pessoas, não só para o rei, para a galera da base, né? Quando eu falo rei, porque historicamente a arte ela sempre foi do rei, né? Sempre estava na corte, né? A música, a pintura era uma questão da corte, né? Então a base saía o músico que ascendia para ir trabalhar lá para o rei. Mas hoje a gente entende que o músico tem que tocar para o rei, mas ele também tem que tocar lá na quebrada dele também. Ele tem que levar a peça de teatro lá, você tem que levar a arte lá. Antes do menino pegar, eu falo, né? Antes dele pegar o revólver na mão, antes dele pegar a sacolinha de droga, você tem que já dar o pincel, você tem que dar a sapatilha, o instrumento musical, dar outras oportunidades, né? Fazer ele enxergar aquilo no horizonte, que eu tenho certeza que entre ficar lá numa viela passando mau veneno, ele vai preferir subir num palco aí e ganhar grana honestamente e receber aplausos e receber elogios, né? Ninguém quer ficar na maldade, né? Às vezes é a vida que empurra a pessoa para aquilo, né? Então hoje eu vejo, né? Milito aí, falo onde eu tenho espaço e falo que tem que se investir, você tem que ter as leis de incentivo. Não é perfeito, como nada é perfeito, né, cara? Nenhum programa social sempre tem aquele que vai, né, espertalhão, sabe a brecha, consegue, né, meu? Sempre tem, mas nem por isso você vai deixar de oferecer isso, né? Então tem que ver aonde tem as falhas, fazer essa informação chegar a mais pessoas, a mais artistas, a mais fazedores de cultura, fazer essa galera entender como que funciona esse mecanismo, né? Então, é uma das coisas que a gente, né, tem lá na escola de artes e a gente sempre fala que é o lance da produção cultural, né? A pessoa entender, né? Então, investir em cursos nisso, né, também. Então, você vai dar lá o curso da parte da pintura e tal, do desenho, da dança, do que for, mas também ter esse curso de produção cultural, de escrita de projetos, fazer as pessoas entenderem, né, esse mecanismo que eu vejo como essencial e vai ser uma mudança assim de chave na história da cultura se a gente continuar mantendo isso, né? O Brasil sempre foi potência cultural, mas com incentivo eu sei que a gente consegue, né? Haja vista aí, ó, a gente está aí com o filme concorrendo ao Oscar, né? Né? Toda uma trajetória que se não tem um incentivo, você não consegue ter um filme, cara, né? A gente tem que, é muita grana,
né? Para fazer uma exposição, cara, o artista se dedica pra caramba. Se ele não consegue, eu consegui fazer minhas exposições últimas por conta dos editais, né? Porque além de pintar o quadro, a gente tem que fazer a moldura, a gente tem que fazer uma série de coisas. Então, eu vejo com muito bons olhos e torço que esse pensamento continue, sabe? De incentivo das pessoas entenderem a importância, né? Da cultura. Maravilha. Você falou uma coisa interessante, né? Que a arte, né, era para os reis, e aí é interessante essa visão de que a gente tem que trazer aqui para a base, né? Para mudar a pirâmide um pouquinho, né? E se for pensar até as galerias, né? Então, esse conceito de galeria, de museu, ele começa, né, com quem tem muito dinheiro, né? Com seis, eles guardando lá várias peças, né, de viagens e presentes, guardando lá nas suas salas, e aí todo o conceito de galeria e tal começa aí, né? Para você ver como esse conceito de arte e tal, ele já começa em cima, né? Muito Elitista, elitizado, né? né? Uhum. E aí outra coisa que você comenta, que é isso. Então, a gente traz para a base e a gente realmente, é isso. Até me fez lembrar um desenho meu, uma ilustração minha antiga, que é um garoto, assim, um garoto de um lado com a arma e o mesmo garoto do outro lado com um pincel na mão, entendeu? Porque é isso. Eu acho que falta muito, tá? É cultura. Cultura, ela transforma. E aí, quando a gente fala que cultura transforma, fica tudo muito solto, assim. A arte transforma, a cultura fica tudo muito mágico, não parece que é mágico? Mas não é que é mágico, é porque assim, quando a gente para observar, vamos pegar, escolas particulares, que tem ali um empenho maior de trabalho cultural, de artes e tal. Os alunos se tornam mais pensantes e críticos, entendeu? Então é trazer isso para baixo. Raul periferia. falava assim um pouco de forma mais enfática, né? Falta de cultura para cuspir na estrutura. É isso. Era uma música. É E isso. quer dizer, né, para quem achar que tem uma violência aí, não, cuspir na estrutura é essa visão crítica ao sistema, as coisas como são, e você poder se transformar e transformar, né, o sistema, o ambiente, a sua forma, para você não ficar só aceitando sempre as coisas como elas são, aquele pensamento de, sempre foi assim, não tem como mudar, então a opressão está aí, estará sempre, as injustiças estão aí, estarão sempre. Então a arte é isso, né, essa reflexão, esse amadurecimento, esse crescimento individual e coletivo, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, assim, quando a gente começa a pensar, porque e tá para sair, né? Querem tirar, tal. Por que tem educação artística nas escolas? O nome já fala, educação artística. Logo se entende que arte é educação. Entregou a idade. Entregou a idade, nem não fala mais educação artística. Não Entregou fala, não? Entregou a idade. Pô, Aí já era. cara, A molecada tá tavam- tudo... Educação artística. estavam me dando Isso. estavam me dando 24 anos semana passada, cara. Agora ferrou tudo. Agora ferrou tudo. Agora vão falar que Os eu tenho a sua meninos idade. entenderam o que é educação Agora vão falar que eu tenho sua idade. artística. Já pensou que é pronta? Mas é isso. Então, assim, pra gente ir no museu, eu me lembro várias vezes. Quantas vezes a gente não foi no museu quando o pivete olhava aquilo lá e não entendia nada? Não entendia bolhufas de nada, e ainda a gente até brincava. Até meu primo faz, até eu faço. A frase clássica. Por quê? É uma educação, né? É olhar, é entender. Porque o artista que chegou naquele resultado, ele teve um senso crítico, sabe? Um pensamento, um estudo e uma série de outras coisas para chegar naquilo, num conceito, a ponto de ser complexo, né? Então precisa de educação. E isso é só um exemplo, né? Pode falar, Denner. Ele já falou demais aqui. Então, cara, por exemplo, né, você falou do ensino na base, né, na escola, né, cara? É essencial você já trazer essa visão, já trazer, né, levar as crianças nos ambientes, né? Eu me lembro também, às vezes que eu tive a oportunidade de ir
a espaços de museu foi levado pela escola, não era uma coisa do cotidiano da minha família, do meu pai, né, de estar indo em museu, enfim, ele estava correndo atrás do arroz e do feijão, né, cara, e pouco dava tempo de conseguir ter esses momentos, né, cara, e, mas a arte estava lá nas paredes da vila, tava a galera fazendo, tava a galera dançando lá no chão do hospital, que era onde era o chão único, o chão liso que tinha, era à frente do hospital, então nossos amigos se reuniam lá para dançar, então a arte estava lá, né? A gente não sabia, não tinha esse conceito, né? Sim. Mas é arte, né? Do mesmo jeito, tá no nosso cotidiano, né, cara? Então, hoje é um lance meio. Eu acho que é um pensamento mesmo, né, meu? É uma forma de dominação, né, cara? Porque a arte, a gente citou, né? Tava lá no castelo, tava tudo, mas também era uma forma de mostrar poder, né? Quem tinha mais arte, quem tinha as maiores estátuas, quem tinha, eram os dominantes, né? Sempre, Ainda hoje. até É hoje. isso que eu tava Ainda pensando, porque hoje. muita gente não entende, às vezes, essa coisa de obras específicas serem vendidas por tanto dinheiro. Algumas pessoas não entendem, ficam tentando, principalmente quem não é da arte, fica tentando. Pô, mas você faz obras melhores que aquele quadro que foi vendido por 70 milhões. Uhum. Gente, não é essa a questão, Não é é outras sobre questões isso. aí. Não é sobre Não é sobre isso. Tanto que, assim, quanto a isso que você tá falando, Denner, pô, você vai em qualquer casa classe média pra mais, você vai ver um quadro. Sim, E por quê? E é curioso, às vezes as pessoas nem entendem. As pessoas só compram pelo belo. Ou porque o arquiteto, alguém lá, pegou, ó, isso aqui vai ficar legal na sua parede, é. né? Mas é porque tá além disso. É porque a arte, né, nos escritórios, traz uma ideia, traz um conceito de quê? De De- inteligência, de poder, de ser Erudição, né? isso, de ser culto, É. entendeu? Então, tá vendo? Então, assim, tipo, e por que aqui embaixo não se tem? Tem, mas a gente não entende. É que nem você tá falando, a gente não entende. é. É arte, mas não é. Mas, no final das contas, arte, cultura, ela não é que ela molda pessoas, mas ela desenvolve senso crítico. Exatamente. Ela faz né, cara? Ela não tem só essa função do entretenimento ou só do contemplativo. Ela tem essa função também. Mas a arte, ela te faz olhar de outras formas, te questiona, né? Pô, por que que o cara desenhou daquela forma? Eu vejo a águia sempre de um jeito e o cara fez ela toda quadrada. Mas, e ali ela já faz você pensar outras coisas, né? E você começa a questionar, né? E eu acho que por questão de domínio mesmo, de massas e tal, essa questão da arte foi sempre segurada pelas elites para não fazer as massas mesmo, a base se conscientizar desse poder, né, cara? Então eu acho que é meio que parece meio conspiração, mas não, eu acho que sempre foi usada, né? Ela sempre, você vê, né, que a gente você citou, o cara tem lá uma casa, e se ele tem uma obra de um artista, se for um artista já reconhecido e tal, famoso, nossa, aquilo dá a- um ar de sofisticação, de inteligência no cara muito, muito superior, né? Você fala, caramba, olha só. Mas por quê? A arte, ela não é só o valor do quadro, né? Ela traz um monte de significados, né, junto, né? Esse é o poder, né, cara? Isso que eu vejo que é essa influência, né, da arte na nossa vida, né, cara? É muito, muito, muito influenciador, né, cara, o fazer artístico, né? E tanto no momento quanto depois, né? Porque às vezes o cara vai embora e o quadro dele ainda continua. E, enfim, a música continua ecoando, né? As escritos, e enfim. Então, é isso aí. É uma forma de eternidade também, Sim. né, a arte. Sim, O sim, é uma pensamento forma. fica ali, né, cara? Aquela informação, ela vai reverberando, né? É uma forma de estar vivo mesmo depois de morto, né? Sim. É. O artista, ela tem, né, a obra de arte, o artista, ela traz nisso, né? Ela traz essa memória. Enquanto a obra de arte existir e se ela for ali, traga as informações, ela sempre vai trazer a memória de quem a fez, né? Seja a escultura, seja a pintura, a música, né?
Você citou aí o Raul. Pô, a gente tá aqui, Raul morreu mó tempão e a gente ainda cita um trecho de uma música dele, né? é, No meio de uma conversa é. nossa. Porque é o poder da arte, cara, né? E então é muito legal isso, né, cara? E aí volta naquilo que eu falei, a responsabilidade do artista, né? Com o que ele tá falando, né? Você pode falar um monte de besteira ou pintar um monte de baboseira e ganhar milhões, mas será que aquilo é uma boa, né? Aí vai de Uhum. cada um, né? O que cada um quer deixar de pegada aqui na sua trajetória, né? Legal, legal. Que cada um quer deixar de pegada na sua trajetória. Tem muito do que a gente fala também, né, Uhum. Denis? É isso, no legado, né? Exato, No legado. legado. Eu tô curioso. Ô, Denis, quanto tempo a gente tem aí? Cara, dá pra ficar um pouquinho à vontade ainda. É, legal, legal. Eu tô curioso aqui, meu, legal saber sua trajetória, tá? Assim, a gente gosta muito a gente ama apreciar a arte, ver processos, né, do artista, mas eu acho que mais do que isso é ver ouvir as histórias. Como começou, como faz, como, entendeu? E aí você tá ali agora você tá em Ribeirão Pires, certo? Dentro da cultura, certo? Qual trabalho exatamente você está exercendo lá? Como é que você chegou, cara? Porque é isso, você é um cara que vem de baixo, entende? Eu penso muito nessa questão da referência, sabe? Nós tornarmos referência de onde a gente veio. E não porque a gente tem que ser, não que a gente tem essa obrigação, não é isso. Não é sobre ter essa obrigação. Mas quando a gente vem de baixo, a gente entende qual é a realidade. E não se tem referências. Então, é natural a gente querer, pô, eu tô aqui, eu quero deixar essa semente também. Porque é meio que um lance de não é justo, né? Não é justo. Então, como é que foi, cara? Você galgar aí, sabe? Fala aí, o que que você tá fazendo lá? Como é que você chegou, sabe? Quais são os seus passos aí pro futuro? Então, a minha chegada em Ribeirão, cara, eu acredito que foi assim, foi um misto de oportunidade, né, com trajetória também, né, cara? Porque, como eu disse, eu vinha fazendo continuo ainda fazendo esse trabalho artístico comercial, né? Então, em diversas situações aí e tal. E aí comecei a fazer as minhas exposições, dentro de uma visão minha que era a seguinte: eu vou lá, ponho o meu trabalho, me submeto a um salão. O cara não quer pôr o meu trabalho, eu vou fazer a minha exposição. Então eu comecei a criar exposições e a circular, tipo, no meu território ali na cidade de Mauá, organizei, tipo, a primeira mostra de arte urbana, depois a gente fez uma segunda, com a intenção de que aquilo virasse um evento permanente na cidade. Fizemos uma exposição chamada Coleta ABC, que a gente reuniu artistas das 7 cidades do ABC, rodamos as 7 cidades do ABC, tudo de forma autônoma, sem edital ainda, sem patrocínio, sempre nessa visão de querer mostrar a arte, né, de ver que meio que uma indignação, falei, pô, pra gente se mostrar como artista, a gente sempre tem que ir lá para São Paulo, ir para um outro lugar pra galera se reconhecer, né, meu? Às vezes o cara mora na rua de cima da tua casa e você não sabe que a pessoa é artista e tal. Então, dentro disso aí, eu comecei a criar as minhas exposições, né? Pra ter um pouco de espaço, né, cara? E, e foi seguindo, cara. A gente foi fazendo essas exposições e o nome da gente foi aparecendo, né? Regionalmente aí, às vezes é uma matéria num jornal e tal, né? Porque você tá produzindo, vai criando assunto, vai dando as oportunidades, convite em TV, então, e aí um, um, dois amigos meus estavam na gestão lá na cultura, né? Eu nunca havia participado de processos políticos assim, né? Sempre me exercendo meu papel de cidadão, mas não envolvido em política partidária, em política de gestão, nada. E aí precisava-se de uma pessoa para gerir lá o núcleo de artes plásticas, né? Dessa escola. E aí chegou meu nome ao pessoal, o pessoal não conhecia ninguém lá da cidade, a não ser esses meus dois amigos, o Henrique, né, o Henrique Celso e o Rafael de Castro. E aí me levaram para lá e eu comecei a trabalhar lá, né, nessa visão de querer melhorar. E aí comecei a gerir o acervo lá da Pinacoteca, lá da cidade, que estava meio que
ele era guardado, mas não de uma forma correta. Eu comecei a organizar aquele acervo, então hoje a gente tem uma reserva técnica, né? Que a gente que ajudou a montar essa reserva técnica. E aí foi evoluindo, hoje a gente tem esse espaço que vai ser destinado à inauguração dessa pinacoteca, né? Então eu falo que não foi essa questão política que me levou para lá, foi minha trajetória como artista que me levou para lá, como, né, essa minha trajetória na cultura. E aí esses meus dois amigos saíram da gestão, eu continuei, né? E hoje a gente continua, né? Tem a oportunidade, a confiança, né? Volto a dizer aí, agradeço aí ao prefeito Guto pela oportunidade, a confiança que ele me deu, né? Da gente hoje estar também cuidando lá da Pinacoteca, né? Cuidando aí das exposições na cidade. Fiz muita exposição na cidade, né? E quero continuar fazendo, né? Vejo a importância disso, né? Que é aquilo, a gente tá na oportunidade, então a gente tentar fazer o nosso melhor, né? Sabe o quão difícil é para a gente poder ter essa oportunidade, então quando se tem, a gente quer fazer o nosso melhor. Então eu acho que a gente tá conseguindo fazer um bom trabalho, se especializando também nisso, né? Porque aí a gente vai buscando a informação, vai se especializando nisso também. Então, é esse momento que a gente está vivendo lá na cultura, né? Então, tem essa Escola Municipal de Artes, a gente também coordena esse núcleo, né, de artes plásticas, então sempre fazendo exposições, sempre ali no apoio com os professores, né? Quero mandar também um abraço aí para a Cláudia, para a professora Nina, para a Lilian, para a Rita, né, que são a nossa equipe de trabalho lá do Núcleo de Artes, que são pessoas maravilhosas aí que a vida, né, a arte ela é legal por conta disso também. Além de todo essa questão financeira, política e social, eu creio que são os amigos também que a caminhada da arte nos proporciona, né? A gente tem a felicidade, né? Pô, a gente, você vê, a gente cria amizades, né, cara, com a arte, a gente é influenciado por outros artistas, né? Então, a gente torce pelos outros artistas, a gente torce pelo sucesso, né, cara? Eu fico tão feliz quando eu vejo um amigo meu fazendo exposição e ali, né, em cada vez num lugar mais legal, e tendo suas obras incorporadas a algum acervo, algum, né? Isso é muito importante, cara. E então, enfim, cara, eu acho que é isso, cara. A gente tem que continuar insistindo aí na questão da cultura, da arte, né? Que foi o que me levou para lá, para Ribeirão Pires, foi essa questão mesmo, foi essa insistência na arte, na cultura, e foi o que me manteve lá, foi isso também, né? O trabalho e essa boa vontade, né, da gente tá lidando com essas questões da cultura, né? Maravilha, Boa. maravilha. Quando tiver uma oportunidade, faça o seu melhor. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Não, pior que ele tava falando isso, eu tava pensando justamente isso. Eu tava aqui, putz, meu, é isso. Sabe, na oportunidade que você tem, faz o seu melhor, porque a vida é isso, né? Porque a gente demanda tanto, a gente reclama tanto de falta de oportunidade e tal, e às vezes a gente vê os nossos pares tendo uma oportunidade. E às vezes é uma coisa mais simples, mais discreta, e a pessoa tá pensando naquela oportunidade grandiosa, e ela tem uma oportunidade menor, e ela vai mais ou menos, vai meia boca, vai empurrando com a barriga, e quer chegar lá. Eu tenho um amigo, assim, que foi um mentor meu. Comentei dele hoje, inclusive, é um dos convidados para os nossos próximos episódios, que é o Rafael Kirchner. Enquanto eu era adolescente, quando desenhava, né? Ainda tinha aquele negócio, meu, eu quero trabalhar com desenho um dia e não sei o quê. E ele me dava aula, assim. E aí, uma coisa que ele sempre falava pra mim, meu, você aceitou fazer pagando pouco ou pagando muito? Principalmente pagando pouco ou pagando nada. Faça o seu melhor. Ele sempre falava assim, ele sempre, tipo, me lembro dele comentando isso várias vezes, sabe? E é isso. Porque a oportunidade pequena, ou a oportunidade que te tem nas mãos, que você tem nas mãos, meu, às vezes é decisiva pra te levar, sabe? Ou pra te fazer voltar, Exato, né? né? Pode ser a separação, né? Às vezes num pequeno detalhe ali você pode ser aquilo que vai te levar para frente ou te travar ali no processo, né, cara? Então, tudo que tiver à mão para fazer, fazer bem feito, né, cara? Então, seja nas pequenas coisas ou nas coisas maiores,
É que nem pintar um quadro, você tem que se preocupar desde o pequenininho do brilhinho do olho a pintura do céu ali, você tem que ter a mesma vontade, porque senão você não for com boa vontade no céu e também não for com boa vontade no brilhinho da ponta do alfinete, não sai diferente, né? É aquilo, né? É fácil fazer um trabalho ou fácil fazer qualquer coisa quando se tá inspirado, né? Difícil é fazer quando não, né? Quando não tem essa inspiração, quando não tem esse fogo ardente. Aí eu quero ver se você é bom de verdade, né? É. Fala aí, Denis. Não, Eu ia falar algumas coisas, mas fugiu da minha não, mente. só comentar, porque até porque quando você transforma em trabalho, porque às vezes a pessoa, pô, tô pintando, tô experimentando legal, mas eu tô afim de trabalhar com isso. Então você tem a consciência. Enquanto tá legalzinho, é um hobby que gostoso, da hora, importante. Mas você vai decidir tornar isso um trabalho, aí vem outras coisas. Esse papo de, mas hoje eu tô inspirado ou não, cara, eu já expliquei para várias pessoas. Você como profissional, você, por favor, você não fale pro seu cliente que você não fez porque você não estava inspirado. Jamais. Porque você não me entregou no prazo. É que essa semana, olha, não estava inspirado. Cara, não tem esse papo aí não, velho. Eu tive um professor, inclusive na Quanta, o Marcelo Campos, de quadrinhos e tal, e eu me lembro que ele sempre falava que trabalhar com quadrinhos, independente da inspiração, era todos os dias 110%. Todos os dias. Sim. Independente, sabe? Porque vai falando mais exclusivamente de arte, mas serve para qualquer outra coisa na vida, eu acho. Não dá para depender de inspiração, né? A gente tem que depender do quê? Da nossa força de vontade, da nossa responsabilidade. Responsabilidade e boa vontade, né? Responsabilidade, compromisso, não tem como não fugir da disciplina. Disciplina. Porque é isso, né? Cabe em vários segmentos da vida aí. A motivação, a inspiração, ela não vai vir todo dia mesmo, não. Não vem. Né? Você E tem depender dias dela. mais altos, mais baixos. Agora você a ter aquele compromisso, fala, não, todo dia eu vou fazer tal coisa, tal. É isso. Tem dia que você vai, pô, tô com mal vontade de fazer. Tem dia que não, cara. E aí, a gente sempre comenta, hoje em dia tá tão cheio de distrações. Mano, se você sentar um pouquinho no sofá, pegar o celular e rodar um pouco o dedo ali em qualquer bobagem, cara, você perde tempo. E o Você bagulho viu? é mágico assim, né? Sedutor, As né? pessoas estão com dificuldade, por exemplo, de ler um texto que você precisa de 10 minutos para ler. As pessoas estão com muita dificuldade. Agora a pessoa passa fácil 20 minutos ali, só rodando o dedo, vem do nada, só queimando o neurônio. Sim. Aí é ruim, né, cara? É umas armadilhas que estão no nosso caminho para nos atrapalhar, né? Exatamente, a gente tem que saber filtrar, né? Eu acho que a gente tá nessa era da curadoria mesmo, eu acho que humana, assim. Porque a informação tá disponível a qualquer um aí hoje, né? Com esses dispositivos eletrônicos aí, você tem tudo ali, né? Ao mesmo tempo que tem tudo, você acaba não vendo nada, né? É. Então é uma hora de a gente ter essa autoconsciência aí de filtrar. Filtrar o que você vai absorver ali, né? O que seus olhos vão enxergar ali, como você vai gastar o tempo livre ali, ou... Porque é que nem você falou, você senta, você começa a mexer no celular, passa 40 minutos, 1 hora, você nem percebe, cara. E o É mais hipnótico doido- demais, cara. E aí você rola, começa a ver uma coisa, daqui a pouco você já tá vendo outra, e É. daqui a pouco você já desdobrou em outra. Você entra pra ver uma coisa e acaba vendo outra, esquece daquela coisa que ia ver. Você vai ver um e-mail, aí já chega o negócio, quando você vai ver, você já ficou 20 minutos vendo a vida dos outros no Facebook. E o mais maluco, meu, é que assim, faz esse exercício. A gente passa, né, rolando ali, tenta lembrar no final da noite. Mas não precisa nem ser no outro dia, no final da noite. O que você assistiu. Porque na hora você ri. Mas vai tentar lembrar o que você Não, e eu vou falar uma né? coisa pra Tipo, você. lembra, porque é uma parada que é tão Tá difícil rasa, assim. é tão raso, né? Às vezes você manda algo com uma certa importância, não é um meme, uma brincadeirinha, uma coisa mais importante ali pra alguém, né? Ali no direct lá do Instagram, por exemplo. E aí depois você comenta com a pessoa, ela não lembra. Mas aquele momento, cara, ele é tão vazio, tão propício a conteúdo rápido e vazio, e quando você chega em algo mais profundo que você deveria guardar
parece que aquele momento não deixa. Uhum. Então, assim, não dá mais pra confiar. Ou Passa. você fala diretamente com a pessoa no WhatsApp, pessoalmente, né? Você manda um negócio importante por direct, a pessoa depois ela nem. Você me mandou? Tem certeza? Eu não lembro. Sabe? Que coisa louca, velho. Aonde a gente vai parar? Aonde vamos parar, né? verdade. E eu vejo assim, a gente, né? Agora entregando um pouco da idade de vocês, né? Vocês ainda, a gente, né? A nossa geração conseguiu entender o mundo antes É. e o depois do celular. Pegamos uma transição, né? A gente tá nesse limiar aí, né? Nesse limiar aí da história, né? E já a galerinha que tá nascendo agora é com o celular no mundo já. Isso, é. Já é uma geração que não viveu o analógico, né, cara? Então, o que a gente viveu, eles não vão viver nunca mais, cara. E tá cada vez mais superficial. Todo mundo tem a informação, mas é tudo raso, né, cara? Então é meio perigoso isso, né, cara? E aí vem a inteligência artificial para É. acabar ainda solapar mais um monte de coisa, um monte né? O cara digita lá, o negócio faz o desenho, faz o texto, faz a música, faz o filme. É. Cada dia que você clica aí, eu me assusto, cara. Uhum. Tem um aplicativo que põe as pessoas falando que você fala, meu Deus do céu, cara, tem um. Eu descobri um aí que pega a imagem e faz a pessoa falar que você fala, meu, desceu o espírito do cara no quadro, porque pisca, põe língua, põe dente, mexe, Beija. faz a pessoa balançar a Ih, cabeça. rapaz, É é. muito, muito, muito louco, né, cara? Isso tá só no comecinho, né, cara? A gente tá num boom aí de tecnologia que, não sei, eu fico meio assustado, ao mesmo tempo esperançoso que isso também possa ser algo benéfico. Facilite algumas coisas, né? É, que facilita, e muita coisa mudou, Uhum. mas eu acho que a sociedade ou a humanidade não tá acompanhando isso, né, cara? É. Então muita gente tá ficando para trás, cara, e vai se emburrecendo mesmo, né, meu? É que nem um músculo, você não usa, ele atrofia, né? Atrofia. Então as pessoas estão ficando lerdas mesmo. É. O cara lê o texto e não compreende. Ele Isso. junta 3, 4 palavras numa linha, numa frase, ele chega no final, ele não entendeu o que é aquilo, que aquele monte de coisa trouxe de informação, É cara. verdade. Então, isso é real, mas não, é geral, 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 gente rica, gente pobre, tá pegando todo mundo, cara, todo mundo assim, não sei aonde que a gente vai bater, mas é um momento muito cabuloso aí que a gente tá vivendo, cara. Copiou, não leu, o pau Pau comeu. Pau comeu. Olha, esse assunto aí eu ficaria mais meia hora fácil, mas estamos já chegando nos finalmente, né? Eu vou pedir pro Denner dar um recado que ele queira, em sequência, falar as redes sociais, onde o pessoal acha o trabalho, mas quer fazer mais algum adendo aí, uma pergunta? Não, vamos deixar para as próximas. Vamos deixar para as próximas. Rendeu bem, porque tem assunto aqui, né? Tem assunto pra caramba ainda. Vai ter outros podcasts, outros projetos que ele pode vir de novo. Vai. Se quiser, né? Pode, É. a não ser que ele fale, não, eu não falo nunca mais, não. Que isso, cara? Os caras me ofereceram biscoitinho de milho. Biscoitinho de milho. Deu uma. Não tinha, Deu um pô, ca- esse podcast a gente vê os caras bebem, comem É. pizza. Tem até pinga, tem tudo. Ô, Denis, você. É uma percepção que eu tive. Você é um cara religioso? Cara, eu acho assim, cara, eu me vejo religioso, mas não, assim, eu vejo a importância, né? Eu sei da importância o cuidar do nosso espírito, do cuidar da nossa alma, né? Da gente ter uma orientação para isso também. Eu acho que a gente tem que buscar, não importa a sua denominação ou a vertente, é você estar bem com o seu espírito. Assim como a gente precisa, né, se alimentar bem, que é essencial, você fazer um exercício físico para você cuidar dessa estrutura que você carrega aí pela vida. Eu acredito que a gente tem uma energia que existe dentro dessa casca, que é a nossa alma, né, o nosso espírito, que a gente tem que cuidar dele também. Então você busca seu caminho, busca aquilo que você se identifica, que te faz bem e cultive aquilo, né? Então, eu acho que eu sou assim, cara, uma pessoa religiosa, mas não praticante de uma religião fixa assim, você é um católico, você é um X assim, sabe? A gente é por tradição, por ser batizado, por ter casado, por levar os filhos e tal, mas eu acho que a minha comunhão assim com o divino, ela é diária, independente de eu estar indo lá na igreja ou não, eu sempre agradeço a levantar, eu agradeço ao ir deitar, né? Porque
E com essa consciência, né, dessa finitude, né, cara, que a gente tá aqui nesse momento de passagem, né? A gente não tá aqui para sempre, né? A vida vai nos mostrando cada vez mais, né, cara? Cada dia vivido é um dia mais próximo aí da nossa hora de falar tchau, né, cara? Então, é isso, é ter essa consciência e viver, tentar viver da melhor forma, saber, né? Não volto a dizer qual a pegada que a gente vai deixar aí no final da nossa história. Enfim. Você acha que ser passageiro aqui nessa terra, essa finitude, dá sentido ao seu fazer artístico? Eu acho que é mais daí que vem a minha vontade de fazer a arte, de saber que a gente está aqui de passagem, que se você escolheu ser artista, você vai deixar um recado, você vai deixar uma mensagem, né? E, e é uma das coisas que eu sempre peço mesmo a Deus é que eu seja usado para que aquilo que eu faça deixe algo bom, Uhum. né? Talvez é uma coisa de ego, né? Você ser lembrado, né? Eu quero ser lembrado daqui a 200 anos, daqui a 1 milhão de anos eu quero ser lembrado. Mas não sei se isso é um ego, né? Do artista tem isso, né? De ter o seu ego exacerbado, tal. Mas eu acho que a gente, como missão de vida mesmo, né, cara? A gente tem que pensar o que que a gente vai fazer, né? O que que a gente vai construir. A gente tá aqui só para juntar dinheiro. Fico vendo esses caras ricaços aí e tal, e cada vez o cara quer ter mais e tal, e tal, e tal, e chega uma hora que não satisfaz, né, cara? Né? Nunca tive essa oportunidade de ser milionário, mas são pessoas vazias, né, cara? Você vê que o dinheiro ele te ilude, né? O dinheiro ele te compra muita coisa, mas também ele te ilude, né? E te esfria, sei lá. Mas enfim, a gente tá aí de passagem, né, nessa vida de- de- do dia que a gente nasce até o dia que a gente vai embora, a gente tem uma trajetória, né? Então, eu escolhi ser artista, quero que o que eu faça traga alguma coisa positiva, né? Que faça alguma reflexão. Nem sempre é o confortável, nem sempre é o belo. Eu acho que a arte ela tem essa função também de provocar outros sentimentos também, né? De contestar o belo também. O que que é esse belo, né? Talvez o belo para você é uma coisa e para mim é outra, né? Tem gente que gosta do Palmeiras, eu gosto do Corinthians, e aí? E por isso eu não pode ter o palmeirense? Tem que ter também, pra gente ganhar deles, né, cara? Senão não tem Viu? graça. Se fosse outro podcast, ia Ainda dar bem briga, ia dar que discussão, ia dar aqui meia hora de. Mas aqui a com nós gente dois nós ficamos neutros, né? a gente simplesmente acaba. A gente simplesmente acaba o episódio. Isso. Mas e aí, ó, um último recado, Denner, pra turma que tá nos ouvindo? Pô, pessoal, eu fico feliz, cara, de a gente ter esse momento aqui, né, cara? Foi a arte que nos aproximou, a arte que nos tá, né, trazendo pra cá. E agradeço mais uma vez aí a lembrança, né, a oportunidade da gente estar aí com vocês. Quero falar sobre a exposição que eu estou circulando aí na região, que é a Bandeiras do Grande ABC, que é um projeto em que eu retratei as bandeiras aqui da nossa região, do Grande ABC, mais a bandeira do Estado de São Paulo, a bandeira do Brasil, e, né, o porquê de pintar essas bandeiras, né, cara? Eu acho que, além dessa questão do símbolo, né, que a gente, às vezes, a gente não conhece, né, esses símbolos das nossas cidades, muitas pessoas não conhecem nem a bandeira da própria cidade, né, cara? Uhum. As pessoas passam anos vivendo no lugar e nem sabia que a cidade tinha uma bandeira que tem um hino, cara. Então, trazer esse sentimento também de pertencimento, né, de regionalidade, trazer essa força, né, trazer essas histórias que trazem os símbolos, né, e é um projeto também que eu fico feliz também de estar fazendo ele também, porque além dessas bandeiras pintadas, né, que eu fiz com esse efeito, ela parece que o efeito do pano tremolando Sim, e aham. tal. Além disso, ela traz as bandeiras táteis, né, cara, que é um projeto que eu comecei a trazer no meu trabalho também, que são essas questões de acessibilidade. Então, além da bandeira que eu pinto, eu também, com a ajuda de parceiros, a gente faz uma bandeira em relevo, né, com recortes de madeira, então as formas são todas em relevo, então a pessoa cega, ela consegue, através do tato, entender as formas, né? E cada vez mais a gente vai entendendo esse universo da acessibilidade, é algo que me tocou, e eu não vejo hoje eu pensar uma exposição sem que tenha nem algum elemento de acessibilidade, né? Então, é algo
que me despertou como artista também em querer continuar fazendo a minha arte também com essa questão da inclusão, né? Então, é um projeto que eu convido as pessoas a conhecerem. Hoje, né, ele está lá na cidade de Rio Grande da Serra, mas depois ele vai para Ribeirão Pires, e a ideia é que nós passemos por todas as cidades aí da nossa região do Grande ABC. A gente não está ainda com o itinerário todo traçado, mas saiu de Mauá, foi para Rio Grande, vai para Ribeirão e depois a gente já está em diálogo aí com as secretarias aí para a gente ver qual é o nosso próximo passo. E quero mandar um beijo aí para minha família, para minha esposa, Samara, para minha filha Ana Clara, para o meu filho Antônio, para o meu pai, o senhor Dalício, meus irmãos que sempre me apoiam, que com certeza vai estar curtindo aí o vídeo, né? O pessoal que sempre torceu pela gente, né? E aos amigos também, né? Que torcem pela gente, que estão aí também na sua batalha com a arte, né? Torço aí que o podcast aqui consiga, né, ter vida longa, trazer muitos assuntos bons aí também, né? Que as produções aí também de vocês tenham seus devidos reconhecimentos também, né, meu? Esse amadurecimento aí da carreira de vocês é o que deixa a gente feliz, saber que a arte nos uniu e vai, né? A gente se torna amigos aí da arte aí pra vida, né, cara? Maravilha. Para o pessoal conhecer o seu trabalho, ver aí as exposições, o que está acontecendo, encontra onde aí na internet? Então, é mais pelas redes sociais mesmo, né? Denner de Souza, né? Denner é um N só, e Souza com S, né? Denner de Souza Oficial. Você clica no Instagram lá, no Facebook, segue o perfil, tudo que a gente tem produzido aí, tudo que a gente vai conseguindo de espaço, a gente sempre publica, né, lá. Então, para quem quiser acompanhar, um dos caminhos é esse, né? E, enfim, vai por lá. Se quiser ter uma encomenda ou uma ideia mais fechada, através de um direct lá, a gente pode passar um número de WhatsApp e manter um diálogo mais próximo aí. Maravilha, maravilha. E a gente agradece muito aí a sua boa vontade, a sua atenção, o bom papo, certo? Ô, meu irmão, obrigado. Vai voltar outras vezes em outros projetos? Pô, Tá. pode contar comigo, pode Tá bom. contar. A gente vai estar junto aí. Beleza, Diego? Fechou. Valeu? Valeu. Tá válido. Muito bom, né? Tá válido. Tá valendo. É isso aí, ó. Valerás. Caramba, velho. Pô, finalizou bem aqui. O cara tá bom, hein? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Voltem sempre. Se é a primeira vez, o primeiro episódio que você está assistindo aí, pode voltar que tem mais, né? Então a gente já tem esse projeto aqui, os Sobreviventes do ABC. 10 convidados, 10 boas conversas, né? Gente aí que a gente conhece, a gente admira, a gente acompanha, é fazedor cultural do ABC, é guerreiro, é sobrevivente. Beleza? Então até a próxima. Tchau. Este projeto foi premiado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, e Secretaria de Cultura e Juventude, de São Bernardo do Campo.